Oi, Manta Lovers, tudo bem? Bem-vindos a mais um MantaCast, o nosso podcast aqui do Projeto Mantas do Brasil. E hoje eu estou com um convidado muito especial para conversar com a gente, o professor Eduardo Malavasi. Oi, Edu, tudo bom? Oi, Carol, tudo bom? E você? Obrigado pelo convite. Sempre uma Mas... honra fazer um bate-papo com você, né? A gente conversa pouco, né? Nossa, é verdade, gente. Eu, Edu, vai render essa conversa aqui hoje, Vai hein? Vai render. render. Mas não, eu que agradeço aí a disponibilidade, sei que você está sempre na correria, né? Consegui um horário com ele, não foi fácil também, mas hoje ele está aqui para conversar com a gente. Eu queria começar a nossa conversa, porque assim, eu e você, a gente já se conhece, a gente trabalha junto há muito tempo, mas queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí da sua trajetória profissional. Quem é o professor doutor Eduardo Malavasi? Bom, eu sou biólogo de formação, fiz minha graduação na Faculdade de São Camilo, tive a grande oportunidade de fazer meu mestrado, meu doutorado lá na USP, e eu saí de lá como mestre e doutor em ciência. É um título que é bem genérico, né? Mas eu falo que eu sou tubarólogo, porque eu trabalho com tubarão, né? E anatomista, porque eu trabalho com anatomia de tubarão e raia. Né? Então eu Nossa. trabalho mais com esse bicho, bem mais a fundo, mais para frente vocês vão entender um pouquinho sobre esses animais, né? E nós vamos falar um pouquinho deles. E eu tive o prazer de conhecer o Mantas, né? É, que eu faço parte agora. Acho que a primeira empresa que eu, ONG, sei lá, tudo que eu consegui trabalhar bem foi o Mantas. E foi uma palestra. Foi uma palestra que estava o Rick e a Paula. E eu comecei a ver que eles estavam dando uma palestra e mudando alguns termos. E eu falei assim, eu acho que eles não são biólogos. Eu tenho certeza que eles são biólogos. E eu achei o projeto incrível. Daí eu fui lá e me convidei para trabalhar. Falei assim, então, olha, você falou algum termo aqui que não é mais usual, o termo usual é esse. Se você precisar de mim, dê a cara mesmo, né? Se você precisar de mim, meu telefone é esse, meu celular, meu e-mail é esse, pode entrar em contato comigo. Depois que eu descobri, 4 meses ou 3 meses depois, a Paula sabe bem como é que foi, que ela era a diretora, né? Entrou em contato comigo. Daí entrei no Mantas, mas além do Mantas, eu dou aula de vez em quando, né? Quando a gente consegue uma aula em outra em faculdade particular, aula particular, escrever book, tenho duas empresas, né? A Descomplico e a Solar de divulgação científica. E agora, recentemente, vim aqui para o Rio de Janeiro para fazer a pesquisa aqui no Rio, né? Na cidade de Saquarema, que aqui estou perto do mar, estou perto desses animais maravilhosos. Ainda não vi raia-manta aqui, mas segundo os pescadores dizem que tem. Pode ser estrada de pescador, né? Mas a gente não sabe ainda. Não Aí dá para saber. sou pesquisador também do projeto do Mar Sem Lixo, né? Eles me convidaram como pesquisador deles, estão precisando de um pesquisador. Então é outra ONG maravilhosa que a gente trabalha sempre em parceria, né, cara? Que a gente estava comentando agora há pouco. Não, Edu, mais alguma coisa que você faz, assim, Que eu lembre porque só, porque às vezes eu esqueço, Nossa Senhora. agora então você está morando no habitat, né? No seu habitat ali, que é Agora eu perto tô da morando no Habitat. praia, junto com os pescadores. Aí em Saquarema tem Sim. uma comunidade de pesca. Tem. Eu frequento sempre uma. Se eu não me engano, tem outra um pouco mais afastada, mas eu tô focando bem em uma, porque pescador é complicado, né? Pescador é assim, ele gosta de você e tem momento que ele acha que você esquece ele, porque você tem que ir lá todo dia, né? Daí ele fica triste, né? Os Marcar pescadores, presença. tem que marcar presença, tem que falar oi, tem que beber aquela cervejinha com eles quando eles te dão, mesmo que você não queira. Bebe, porque joga um pouco na água, um pouco você bebe, um pouco na areia, um pouco você bebe, para fingir que você tá Disfarçado. bebendo. Dá aquela disfarçada, ó, caiu. Não, bebe tudo. Não, você já bebeu, já, joga de novo. Mas eu tô bem perto do pescador. Aqui tem uma colônia de pescador bem importante na praia de Itaúna, onde fica a maior concentração do desembarque, né? Aquela coisa, tem que vai todo santo dia. Pega a bicicletinha, vai lá, só vê a maré, tá ruim, ixi, volta. Ou às vezes vamos tentar, vai que tem alguém lá, né? Porque eles não avisam quando eles vão, né? A gente tem que adivinhar. E aí hoje com os pescadores, você faz o que com eles? Você Então, conversa, você sai com eles? Qual que é esse trabalho, nessa parceria? o trabalho com os pescadores, assim, a gente tem muita conversa. Eu tenho algumas alunas que eu estou orientando, alunas de São Paulo, da Unesp, da Anclivepa, eu estou prestando um pós-doutorado agora, que a gente está coletando material deles. E tem a Jéssica, que é minha esposa, que ela trabalha com a pele de tubarão, né? Então a gente precisa desse material que é o subproduto,
né, que a gente diz. E para eles não têm muita noção do que é um tubarão. Para eles é tudo cação. Né? Até uma história engraçada, ontem a gente estava na Ilha Grande, em Cabo Frio, fazendo uma ação pelo Mar Sem Lixo, e começamos a conversar, porque a gente conversa com todo mundo que tá pescando, né? Tem uma varinha na mão, a gente conversa pescando. Tem raia por aqui? Tem. Nossa, tinha raia. Gente, pescador vê tudo, eu não vejo nada. Nada. Vídeo nunca vejo um bicho, os caras veem tubarão, vê tudo. Deve ser tudo mentira. Daí, não, ontem tinha uma raia por aqui, vai. E tubarão? Não, tubarão nunca vi nenhum. Sério? Mas cação você vê? Tipo, tu já tinha um cação aqui perto. Mas a mesma coisa. Então, a gente tenta fazer esse trabalho também com esses pescadores, de explicar a diferença de cação, de tubarão. Eu estou coletando alguns materiais, que eu estou trabalhando com reprodução também de raia lá em Ubatuba. Eu estou fazendo alguns experimentos aqui, né? Tentando pegar material aqui que é fácil. Assim, foi sem querer mesmo. Né? Mexi na raia, falei, vamos passar esse espermatozoide, vou coletar. E explicar para eles para que serve a reprodução, a diferença entre cação e tubarão, que eles não sabem. Outro dia, um pescador, muito amigo meu, eu falei assim, cheguei para a Jéssica e falei assim, nossa, olha só essa raia aqui, que maravilhosa. É uma pseudobatos, né? Nossa, essa pseudobatos, que macho maravilhoso, olha essa daí. Ele, não é raia. Você assim, olha, expliquei, finas branquias ventrais, né? Tudo bonitinho, formato. Não, mas eu não considero uma raia. Isso para mim é tubarão. O Linné, Calvin Linné estava errado, né? Porque o pescador Esquece, né? esquece. Daí é aquele negócio, né? A gente Descrição tem e que ir na. taxonomia. Esquece. O pescador sabe mais do que eu. A gente tem que ir muito ir na do pescador. Para você conquistar o pescador, você tem que pegar total confiança. E olha, eles trazem muita novidade. Nós descobrimos recentemente, chegou um Squalus albicaulis, que não está descrito na região, estamos escrevendo no artigo já. E ele chegou. Nossa, caça um bagre, que legal, né? Esse daqui. Ele. Isso daí vem sempre. Vem sempre. Vem sempre. Normal. Então, assim, para eles é tudo muito normal, né? Eles normatizam as coisas. Semana retrasada, o seu Ney, que é o que limpa. Então, assim, você tem que fazer amizade com o pescador e com quem tá limpando o pescado. Porque eu pego tudo o que eles jogam, o que eles vendem, né? Eles vendem o pescado e tudo que eles jogam no mar, para as gaivotas, eu pego para mim, que é trabalho para mim. Né? Faço seu negócio, porque para mim que eu preciso usar. Guarda a cabeça para identificar depois e as vísceras que eu vou trabalhar. Daí eu levo pro laboratório. Ele jogou uma raia na água. Falei, pô, Senhor, dá aqui essa raia que eu levo inteiro para trabalhar. A hora que eu peguei na raia, a raia estava viva. Ela não estava morta, ela estava viva. Eu falei, puta, essa raia tá viva. E fiquei lá, 1 hora, fazendo respiração forçada na água, com a raia. Foi incrível, foi incrível. Foi muito legal. E E ela conseguiu? conseguiu. Conseguiu, tipo, sobreviver e tudo Assim, eu mais? demorei, daí eu soltava, porque parece uma panqueca, né? Eu soltava, ela caía, parece uma folha. Eu falei, meu Deus do céu, vamos fazer de novo. Quando ela me deu, eu com a mão dentro da boca dela, porque eu queria ter estímulo dela. Eu quero forçar um estímulo nela, para ela me avisar quando ela tá pronta. Ela me mordeu, deu uma mordidinha. Eu falei assim, tá pronta. Então já pode ir. Então já Tá pode estar tranquilo. machucando, tá se defendendo, né? Tá Eu achei pronta. muito legal, cara, desse dia. Eu tava com a estagiária, a Jéssica acabou cuidando da estagiária para mim, mas eu tava lá e chegaram duas argentinas. Duas argentinas, elas deviam ser 8, 9 anos. E como eu falo espanhol fluente, eu comecei a conversar com elas em espanhol. E as meninas, elas ficaram encantadas. Todo o tempo que eu tava com a Raia, elas eram surfistas, segundo elas. Todo o tempo que eu tava com a Raia, elas ficaram perto de mim e perguntando o que eu tava fazendo com a Raia. Então, criou interesse em criança. Né? E nem brasileira elas eram. Então, olha a importância que tem, né, esse trabalho. Porque assim, mas você tá fazendo ela voltar? Assim, você quer tocar na raia? Ela, não, eu tenho medo. Eu falei, não, mas não vai te morder. É aquele trauma, né? Uma raia pequenininha, nem 15 Aquela centímetros de falta de raia. informação, né? De que só tocar no animal, claro, em Falta de caso de informação. necessidade, ele não vai machucá-la nem nada. Exatamente. Isso a gente vê bastante aqui, a falta de informação. A falta de, ó, isso aqui você sabe que você não pode pegar. Ó, isso aqui vai acabar. Eles falam, mas vem muito, tem muito, né? Por algum lado, a pescadora artesanal, ele não é o problema, né? Aqui tem muita traineira, então Uhum. eles têm alguma consciência. Eu falei, o que é aquele barco lá? Eu já sei o que é. Ele, é traineira. Aquilo lá tá acabando com todos os peixes. Eu falei assim, realmente, tá acabando com todos os peixes. A forma de pesca, né? A forma de pesca. A traineira é terrível, né? Você acha que, de um modo geral, eles têm alguma consciência sobre a diminuição dos peixes,
pescar no Defesa ou não? Mais Tem. ou menos, mais ou menos. A política é muito mais complexa, né? Porque a gente não pode tirar uma coisa deles que eles só sabem fazer aquilo, Uhum. né? Mesma coisa eu. Se você falar assim, a partir de agora você vai construir casa, eu não sei fazer. Ou você vai pescar, eu não sei pescar. Eu não sei pescar, não esquece. Eu estava na Amazônia e eu tentei pescar com um funcionário da faculdade, né? Que eu estava coordenando. Imagina, ele pescava 20 peixes, eu pegava um. Nenhum. Ele pegava e soltava. Então, assim, é muito mais complexo, mas deveria ter um tratamento melhor com tudo isso, um ensinamento melhor para eles. Assim, ó, você não pode, mas você vai ganhar o equivalente. Quanto você ganha? Ah, eu ganho 3 mil pescando o peixe por mês, né? Vamos fazer uma estimativa. Então, no período que você não pescar, você vai ganhar esses 3 mil, né? Na época do defeso. Uhum. Aqui, eu não me lembro de ter defeso de peixe algum aqui na região. Mas eles são bem conscientes de a traineira tá pegando, tá acabando com o estoque. A traineira tá pegando. Solta de tartaruga, soltura de tartaruga, né? Nós fomos navegar com um pescador, e tinha no Imali lá deles, foi lá, soltou. E ele sabe, deixou filmar. Falei, posso filmar para postar na Solar? Pode ficar tranquilo, pode postar, não tem problema nenhum. E eles têm, assim, uma consciência, mas às vezes não têm essa consciência, né? Às vezes chega. Depende do que chega, depende do que eles pescam. E a gente não pode chegar para eles e falar assim: olha, esse dia chegou o tubarão-martelo. Eu cheguei para a Jéssica e falei assim: isso não é um martelo. E eu sei, porque eu trabalho, eu trabalho com isso há anos, né? Chegou sem nada, sem cabeça, sem nada. Eu falei: puta, que lindo esse tubarão-martelo, hein? Ele: não, esse é o galha preta. Eu falei: é o galha preta, nossa, confundi. Então, assim, às vezes, eles não sabem que eu sou professor, doutor. Eles não sabem. Hum. Eu nunca falei para eles o que eu sou. Eu trabalho há 10 anos, que o público, não. Isso eu não falo. Porque, às vezes, eu falo assim: eu quero aprender com vocês. Isso é muito importante, né? Essa troca. Se você se impõe, você não consegue. Já tive experiência disso embarcado, né? Uma das experiências que eu tive embarcado foi que quando eu fui num barco uma vez lá no sul, no Atlântico Sul, eu fui muito de boa, virei amigo dos pescadores, a nível de voltar e dormir na casa do pescador. Ele falou assim: ó, minha mulher fez Nossa, jantar, fez almoço pra gente, jantar, fez bolo, fez tudo, nós vamos comer, que dormir, você vai dormir em delícia! casa. Maravilhoso, maravilhoso. Um caminho. Maravilhoso. Então, e outra embarcação que eu fui como professor, né? Que o dono da faculdade, do barco, né? O dono da empresa, o professor Eduardo vai pegar o que ele pegar, é lei. E eu era mais amigo do capitão, porque o capitão ele era espanhol, ele não entendia o que a tripulação falava, a tripulação não entendia o que ele falava, então eu ficava meio termo. Eu ficava muito com ele, porque eu queria aprender o que ele estava fazendo, né? Era a parte de eu aprender não a pesca, ou não o pescador, Uhum. mas a pesca. E eu via muita diferença, assim, de conseguir os animais, né? De eles me avisarem quando chegava. Era uma diferença muito grande. E eu tô fazendo assim no desembarque. Então, assim, ó, isso aqui é estagiária. Vim com a estagiária, ó, vamos dar uma volta de barco. Ó, vou levar vocês para ver baleia, ó, vai mergulhar. Puta, você não sabe mergulhar? Tem boia aqui, vai. Eu tenho medo de mergulhar. Eu não sei mergulhar, eu não sei nadar. Fui com a boinha e tudo, fui. Falei assim, ó, você vai ter que me trazer de volta. Os caras adoram. Os pescadores, eles são carentes, Eles se né? sentem importantes, acho, Eles se né? sentem importantes. Porque se você fala assim, ó, puta, você é biólogo, a gente já estudou mais que eles, né? Então eles acham, eles são muito julgados, né? Os pescadores são muito julgados. E assim, Demais. nem sempre tem peixe na rede. Nem sempre tem, né? Para eles, eles só sabem fazer aquilo. Então é muito difícil. Não é igual assim, olha, eu dava aula em São Paulo, vim para o Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu tô dando aula no Rio de Janeiro, tô fazendo meus e-books, tô fazendo meus cursos, tô tocando a Solar junto com a Jéssica. Puta, não tem peixe aqui. Degradou esse ambiente, acabou. O cara não vai mudar de cidade. Até ele conseguir entrar em outra cidade para fazer tudo, ele não consegue. É igual a pessoa que está plantando. Ele não tem dinheiro para comprar outro terreno, né? O pequeno, né? Ele não tem dinheiro para fazer tudo, para mudar de lugar. É muita novidade para ele. Então, trabalhar com pescador é bem gostoso, mas assim, você tem que fingir que você não viu várias coisas e tentar contornar da melhor maneira possível, né? Entender o universo deles, né? Entendeu o universo. Porque eu já tive algumas experiências dentro da educação ambiental do Mantas, né? Do projeto, onde a gente foi visitar uma comunidade de pesca e eles estavam super arredios, porque apresentaram a gente como biólogos, né? Como professores, né? Do assunto.
E eles estavam assim, todo fechado. Aí quando você vai conversando, fala, não, eu não quero te ensinar nada, né? Muito pelo contrário, eu quero saber de vocês. E aí eles falam, tem muita gente que vem aqui, pega as informações, né? Ou dão as informações e vão embora. E não se preocupa com a gente, não quer entender a nossa realidade, não quer ver, né? Falam que a gente está errado, mas não vê o que a gente realmente faz, não se preocupa com a gente. É, Então tem muito isso, né? Do pescador ser o vilão e pronto, acabou. E eles é. não sabem porque eles não estudaram, mas eles têm um conhecimento que muitas vezes nós que estudamos, né, e que temos aí diplomas, não sabemos, Sim. né? E não é porque ele não tem o diploma que ele não sabe. Que não sabe. Você sabe uma coisa boba que eu fiz? Eu fui para São Paulo e tem uma loja lá que ela vende aqueles colares de tubarão, de dente. Eu vou Uhum. comprar para os meninos. Eu paguei R$ 15 os dentes. Todos, acho que tinha uns 10 dentes. Eu cheguei aqui e entreguei para eles. Falei assim: olha, eu li num livro, isso é verdade, tem o livro do tubarão, que foi o livro que deu a ideia do Jaws, né, do filme, dos tubarões. Do tubarões. Eu falei assim: eu li um livro sobre tubarão que falava que se você usar o dente de tubarão, você não é atacado pelo tubarão. Então eu tô dando para vocês, porque como vocês estão sempre no mar, eu quero cuidar de vocês, porque vocês são meus amigos. Olha só. Os caras ficaram tão felizes que eu dei o dente para eles, mas tão felizes que foi uma coisa tão besta. E eu não contei o resto do livro, que o cara morre mesmo com dente de tubarão, ele é mordido pelo tubarão. Ninguém não precisa saber, só se eles Ninguém precisa lerem. saber, ele não vai ler o livro de jeito nenhum. Então, assim, coisas simples, né? A estagiária estava aqui e o Rodrigo, que levou a gente para dar a volta de barco, num lugar maravilhoso, ensinou muita coisa pra gente. Onde nós vimos a tartaruga, fizemos a soltura da tartaruga, ele deixou filmar. Ele gostou do boné dela, que na verdade era o meu boné, que eu emprestei pra ela, que ela tinha perdido. Depois eu falei assim: Júlia, dá o boné pra ele. Depois eu compro outro. Eu falei: meu Deus do céu, eu comprei esse boné. Eu adorava aquele boné. Eu falei assim: não, mas dá pra ele, que depois eu compro outro. Eu comprei em Santos, né? Daí ela deu, nossa, ele ficou tão feliz. Eu falei assim: olha só. Tá vendo? São coisas Coisa simples, né? Que acabam simples. juntando, agregando eles, né? É, E é coisa aí, muito simples. e aí eu já vou puxar, né, para o lado da conservação. A importância de você ter o pescador como seu amigo, né? Exatamente. Porque eu acho que acontece muito, e eu vejo isso muito, né? Da galera falar o que você falou, tipo, chegar e falar assim, você está proibido de pescar. Você sustenta a sua família, né, com isso, mas a partir de hoje eu taxei uma lei aqui e pronto, você não Você pode não vai mais mais pescar. pecar. O que você vai É, fazer da sua vida daqui para frente, não quero saber. E então, pronto. E aí fica essa guerra, porque quem perde são as espécies, né? É o sim. ambiente, porque ele vai ficar com raiva de você, ele vai continuar pescando, infringindo a lei, porque ele tem que se sustentar. É claro que eu não vou generalizar, mas eu acho que assim, o pescador não está ali por maldade, ele não está indo para o mar, né? Passar dias no mar, pescar o peixe, passar por todo né, os desafios que eles passam Sim. porque ele gosta de matar animais marinhos, espécies Não, ameaçadas de extinção. Né? Ele não. está ali para um serviço dele, para um trabalho Sim, dele. sim. E é extremamente Né? perigoso. E você sabe que eu estava pensando naquele trabalho que foi feito com Raia Manta, lá, se não me engano, em Moçambique, que uma vez nós conversamos em reunião, né? Eu, você, Paulo, todo mundo, a equipe do Mantas, que eu acho que eu usei isso daí em alguma palestra do Mantas, junto com o mergulho. Eu lembrei que eles pegaram os pescadores que matavam as raias mantas e eles usavam esses pescadores agora, eles usam esses pescadores agora para levar para fazer turismo ecológico. Já aproveitando o gancho, no barco, cheguei para o Rodrigo, que é o dono da embarcação, estava com a Jéssica e com o estagiário, falei: Rodrigo, você acha que a gente consegue trazer alguns alunos para você fazer esse percurso, levar num cursão que tem mais próximo, levar encontro de mar? Ele: consigo. Assim, então depois você me fala quanto você cobra. Não, mas não precisa pagar. Assim, precisa sim que nós vamos dar a tua diária. Olha só, eu ganho Claro, dinheiro, a gente vai fazer o curso pelo Instituto, pelo Solar, e ele ganha dinheiro também. Então, assim, começar a mudar bem pouquinho. Mas assim, bem pouquinho, a mas gente não é consegue mudar de isso. uma hora para outra. Né? É porque é uma coisa muito trabalhosa. Olha, eu vou ter que escrever um projeto, chegar na prefeitura e falar assim: olha, eu queria fazer um projeto, sei lá, pescador amigo. De falar com os pescadores, eu vou sair com eles, eu preciso saber o que, que tem e o que, que não tem. Primeiro que os caras não me dão verba, eu preciso de verba, porque eu não posso fazer de graça. Uhum. Né? É tudo muito. É um trabalho que assim, a gente É quer muito fazer minucioso. muito minucioso. Os pescadores, eles querem receber aquela informação,
mas quem passa informação para ele passa informação de uma maneira muito bruta, muito errada, né? As leis também, algumas leis são feitas por pessoas que nunca foram embarcar na vida, sabe? Nunca conversou com um Não sabe pescador. nem a diferença de um peixe para uma uma tartaruga. É exatamente, uma baleia, né? Uma raia-manta para uma baleia. O pessoal não sabe a diferença disso e eles não querem saber. É assim, eu vou impor essa lei, pronto, acabou, porque eu acho que o estoque, ou teve um artigo e o estoque está baixo. Eu acho que tem que ter uma conversa muito grande entre parlamentares, lógico, e a pesquisa. E pesquisador, mas vários, não era um pesquisador, igual a gente faz no Manta, né? Mantas tem. Você que é biólogo e oceanógrafa, Nayara, oceanógrafa, eu biólogo. E daqui a pouco tem a Laurinha, que é veterinária, que vai fazer parte da equipe. A gente tem uma conversa. O que nós vamos resolver esse problema? Como é que nós vamos fazer? Nayara é ecologia 100%. Graças a Deus, eu não entendo nada de ecologia. Então eu não opino. Parte de histologia, de anatomia é comigo, então ela não opina. Né? Eu Eu acho que também falta não. a parte de educação ambiental, a Calfornes, que eu não consigo nem pensar como falar para aquele aluno ou para aquela criança, primeiro para criança, porque o aluno tá de boa. Para criança, aquele negócio para mim é tipo, puta, é tão óbvio isso, como é que eu passo para pessoa, meu Deus do céu, né? Eu acho que falta um pouco disso, né? Os pescadores agora estão mais acessíveis. Eu vejo muito pescador reclamar de lixo na praia. Assim, a gente Olha pega só. muito lixo, pega muito lixo. Tudo que vem de lixo a gente pega. Falei, puta, que droga, tá vindo muito lixo. Me explica mais como é que é. Vai falando. Então, assim, aos poucos a gente vai conquistando. Eu não consegui ir lá onde eles pegam os peixes, mas a minha meta é ir lá onde eles pegam, Ah, lá onde deixa a devagarzinho, rede. né? Vocês vão, Devagarzinho vai vão, conquistando vão eles. chegando. É, essa é a ideia. Edu, você, assim, aqui no Brasil, né? Falando no litoral todo, que a gente tem uma costa muito grande, né? E é muito difícil, acho que, fazer um levantamento que seja tão detalhado, tão específico, por ser uma costa muito grande também, né? E por falta de recursos, falta de reconhecimento, enfim. Mas nós temos muitas espécies ameaçadas de extinção. Como que Tem, está esse panorama aí? tem muito. É muito difícil a gente afirmar com 100% de certeza, né? Mas deveria ter feito um estudo de mais de 10 anos. Né? Uhum. A ideia tem os técnicos que vão, tem, mas uma das coisas que eu sempre falo que falta é aquele observador de bordo. O observador de bordo é a parte essencial. Não é aquele observador de bordo insuportável que o cara vai pegar. Esse marlin azul não pode pegar. Devolve. Não é aquele observador de bordo que vai dar medo. Porque o marlin azul subiu, não pode pegar o marlin azul. O bicho subiu morto, vai fazer o quê? Vai devolver? Pô, come, doa. É um desperdício, Reporta, né? né? Fala, ó, foi Reporta, pescado e porque foi foi pescado, tá usado para morto. X fim. Eu acho que falta um pouco isso. Se a gente tivesse um observador de bordo em todos os entrepostos, um para cada barco, eu sempre falo, pague R$ 100 para pessoa por dia, biólogo, sonógrafo, veterinário, recém-formado. O cara, até a gente vai. Vai, porque é uma situação gostosa. É gostoso de se fazer. E o observador de bordo é assim, putz, chegou um tubarão de tal tamanho. Ele vai lá e anota. E tem a planilha, que tem a planilha que vem já dos barcos, né, que é o mapa de bordo, mas às vezes está errada. Né? Eu já trabalhei com uma planilha de mapa de bordo, às vezes você não entende o que ele escreveu. Muitas vezes o capitão ele é analfabeto. Ele sabe tudo de pesca. Mas os pescadores eles não conseguem escrever, eles não sabem ler. Né? Isso é uma Uhum. dificuldade muito grande. Eles não têm um estudo para aquilo. Né? Uma coisa para a gente é simples e para eles é um absurdo. E tipo, o que a gente quer aprender, que é do mar, para eles é simples e para a gente é difícil. Então, talvez precisasse fazer um trabalho de 10 anos para ver se realmente 10 anos é um tempo mais ou menos viável. Se realmente está acontecendo um declínio populacional. O que está vindo? O que veio antes? É sazonal? Não é sazonal. Igual a gente fala da manta. Nossa, acho que você lembra uma reunião que a gente estava junto? Estava todo mundo. Nossa, mas agora a gente vê muito mais raia-manta do que antes. Não, o esforço aumentou. Agora tem o cidadão cientista. Agora a Sim. galera sabe que, pô, tem uma raia-manta aqui, vou tirar uma foto, vou te mandar. Agora tem foto subaquática. Agora você desce Tem com o seu celular. tecnologia, né, que permite Tem tecnologia. que a gente registre mais, que a gente compartilhe mais a informação. Exatamente. Então, assim, a gente agora pode ver com a nossa tecnologia, temos tecnologia suficiente, só não temos pessoas, para saber o está em declínio populacional ou não está em declínio. Eu acredito que esteja. Mas o quanto está em declínio? Essa região o estoque está bom, essa região no estoque não está bom? Ó, vamos dar uma segurada nessa e beleza nessa.
né? Falta, mesmo com os artesanais. Os artesanais deveria ter uma pessoa para cada barco. Sai, olha, a pessoa vai. E é assim, obrigatório. Se você não sai, você não. Tem uma fiscalização, aí sim multar, aí sim não aprender barco, porque senão vira festa, né? Assim, você vai com o observador de bordo que nós escolhemos, faz uma rotatividade de observador de bordo. Será que dentro do município de Saquarema? Então pega 5 cidades. Eu sou observador de bordo. Então cada semana eu tô em um. Ou essa semana eu tô aqui, depois eu tô lá, mas isso tudo pago pelas empresas. O que é óbvio que não Seria vai um acontecer. sonho, né? Eu Seria um assim, sonho. infelizmente, eu acho isso, eu realmente acho que isso seria ideal, porque a gente teria uma fiscalização, né? Um controle maior, um levantamento maior de informações, mas infelizmente eu acho que é uma utopia, assim, é uma É tipo um PMP do mar. verdade, né? Da pesca. É, programa de monitoramento de pesca. Seria o ideal, porque daí a gente sim tem certeza absoluta. Porque o PMP, a gente sabe que tem, lógico, não pode, pede que pelo menos 90% pega. Né? O Uhum. PMP, ele é muito reconhecido, ele é muito forte em todos os lugares. Então, o PMP ele consegue fazer um levantamento muito forte de mamíferos e aves e tartarugas Mas não marinhas. tem incluso os elasmos, né? As raias do Então, que é tubarão. um grande problema. Assim, na verdade, até tem, eles reportam os elados, mas eles não pegam. Né? Que tiver um problema da manta. Né? Alguns problemas de raia-manta, que pra gente parece bom, gente, pra gente é essencial. Tem uma raia-manta, pelo amor de Deus, a gente precisa de dados, a gente tem dados do mar. É muito, é um dado só, mas a gente quer ter vários dados. Nós queremos cercar tudo, né, cara? Que inclusive, né, foi o que aconteceu com a gente, né, de um PMP, que não sei se todo mundo conhece aqui, mas a gente também vai ter oportunidade de trazer um gestor aí de um dos projetos, né, de monitoramento de praia, num podcast aqui futuro, mas é um monitoramento de praias, né? Então, praticamente todo o litoral brasileiro, ou grande parte do litoral brasileiro, tem empresas que realizam diariamente esse monitoramento nas praias, voltado para encalhes, né, dos animais de algumas espécies. E as mantas não estão enquadradas dentro dessas espécies alvos, mas, né, graças a um PMP, a um projeto que realiza esse trabalho em Cananéia, e graças ao Edu também, porque o Edu ele tem uma parte, gente. Então, Então, porque no projeto, quando eu entrei, eu fui fazer com a Paula. Eu fiz uma reunião com a Paula das 10 da manhã até as 2 da manhã. Eu só terminei porque o Rick quase matou a gente, né? Falei, gente, pelo amor de meu Deus, a gente tem Deus. que comer. Porque foi muita pergunta. Eu não sabia que era uma manta. A gente já visto uma manta na vida, né? Daí a Paula chegou assim pra mim: o que você precisa? Eu falei, de uma manta morta. Eu preciso fazer a necrópsia de uma para eu entender como é que funciona. Doido. Completamente louco. Daí eu lembro que depois, eu falei assim: vamos fazer um treinamento para a equipe caso encontre uma raia-manta morta. Verdade, teve o treinamento. O Léo Francini falou assim: você é louco, você não vai achar nunca uma raia-manta morta. Eu quero fazer o treinamento. Porque, e eu peguei, eu não imagino, a gente nem material tinha direito. Até hoje não tem muito material de raia-manta, de anatomia de raia-manta, mas eu peguei uma aulas que eu dou na pós-graduação, que é de anatomia comparada, desde anatomia, desde tudo que eu tinha, assim, porque eu não tinha nem tempo de montar, né? E dei essa aula. Foram 2 dias de curso intensivão. O Eduardo, essa pessoa, fez a galera debruçar em cima da nossa fantasia de educação ambiental, né, com medidas e anotar nos papeizinhos, né? Então, gente, a gente tem que estar preparado caso tenha, pelo menos medida a gente tem que fazer. Daí veio a ideia de falar, vamos, que a gente tem que voltar a fazer isso, né? Carol e Eduardo, na época era o Nauter também, vamos fazer ir nos PMPs e nos apresentar. Por quê? Tem gente que não conhece. Cara, até hoje, ontem eu estava em Cabo Frio, na ação do Mar Sem Lixo, e o pessoal falou assim, mantas do Brasil, o que é isso? Falei, aquela raia gigante tem projeto. Gente, as pessoas não conhecem, né? Infelizmente. E daí eu falei assim, a gente tem que ser conhecido, vamos nos PMPs, que é onde vai encontrar, né? Daí fomos no Biopesca, não, fomos no Gremar primeiro, Foi no Gremar. fomos no Biopesca, depois do Biopesca, depois você ia para Bahia. Sim, Daí eu falei ia assim, não, viajar beleza, vai fazer a ação na Bahia, com as e atividades. depois, com as atividades lá, e depois a gente volta e beleza. E nós postamos, lembra? Vocês postaram, e eu postei também. Importante, gente, repostam tudo. Você acha que é bobeira? As pessoas veem. Eu postei. Compartilha. Compartilha tudo.
E eu lembro que a Carolina Treza, olha só, a Carolina Treza, que é minha amiga há anos, ela é a melhor amiga da Aninha, que foi minha estagiária, e a Aninha é minha filha, praticamente, né? E a Carol falou assim, Du, quando vocês vão vir pra cá? Eu falei assim, ó, eu já falei com a Carol, combinei com a Carol, nós vamos depois que a Carol voltar da Bahia. Ah, tá bom. Isso foi numa sexta-feira. Sábado eu lembro que de manhã eu acordei, eu ia sair, ela me manda mensagem, Du, tem uma raia-manta morta aqui, você quer? Eu falei, mentira. Falei, tá de zoeira? Mandei no grupo. Falei, gente, pelo amor de Deus, o que que eu faço? Liguei pra Carol. Porque a gente liga pra quem? Pra Fornes. Fornes Pra resolve mim. tudo. Tudo. Fornes tem uma raia-manta. Fornes. Daí, liguei. A Fornes me liga. Quanto tempo você tem pra ficar pronto? Eu falei assim, se você falar pra eu ir agora de uniforme, eu deixo agora de uniforme. Eu lembro que eu coloquei uma roupa, coloquei o uniforme e fui. Fui pra Santos. Cheguei em Santos, a gente tava tão louco porque a gente não sabia como ia ser a necrópsia, né? Nunca tinha visto. Não, se você, tubarólogo, anatomista, não sabia o que ia ser, imagina eu, que já trabalhava no projeto há muito tempo. Nunca imaginei que eu ia viver isso, tipo, ver uma raia-manta morta, muito menos material nossa, gente, foi um Sim. perrengue. E foi muito difícil. Aliás, acho que foi a coisa dentro da biologia mais difícil que eu fiz. Porque eu coletava material num atuneiro, Jura? muito, foi o mais difícil que eu fiz, até hoje. No atuneiro, assim, você pega o costume, porque é tudo mesmo padrãozinho. Tubarão, ele é comprido. Aqui no desembarque também, quando eles dão. Agora eu já sei identificar tudo. Mas uma raia-manta, eu não entendia como que ela era. Eu olhava, porque um tubarão é muito diferente de uma raia. Uma raia-manta é muito diferente de qualquer coisa que você vê na vida. Você olha e fala assim. Eu lembro que a gente tinha mexido numa cabeça de raia-manta que eu não entendi durante muito tempo, depois de mexer nessa daí, que comecei a entender o que, que era o quê. Hum. Porque eu falei, tá, cadê o rosto? Cadê o resto? Tá faltando coisa aqui. O que, que é isso? Né? Porque não encaixava as coisas. Mas não é fácil. Raia-manta é difícil pra caramba. E eu lembro que quando eu desci com um monte de. Com um computador, com um HD externo, com um monte de livro, um monte de coisa. Nós fomos pra sede. Eu só lembro que eu falava Foi. pra Carol, assim, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser nisso. A Carol, assim, Ti- você precisa saber o que você vai comer. Eu falei assim, pensa por mim. Eu falei, cara, E de foi verdade. literalmente isso. Ele É, foi, a gente estava em Santos, aí a gente tinha, sei lá, porque a raia, né, galera, tava assim, eles tinham passado a noite na praia, raia, eles tinham recolhido e guardado no freezer, só que a gente não sabia a condição que ela tava, se ia dar para fazer alguma análise. Então a gente estava assim, correndo literalmente contra o tempo. é, A gente saiu de Santos, compramos alguns materiais que ia ser necessário para fazer a necrópsia, e aí a gente foi até Cananéia de carro. O Eduardo foi às 3 horas de viagem, assim, ó, com a cabeça dentro de um livro, dentro do celular dele, lendo, lendo, lendo. Aí chegamos lá, eu fui reservando, tipo, um lugar para ficar, vendo tudo assim, muito na loucura. é. E aí eu falei, Edu, e a gente não se conhecia direito, né, Edu? Porque você tinha acabado de chegar no projeto, foi isso. Eu Sim. falei, meu Deus, o que que esse homem come? O que que ele não come, né? O que que eu vou fazer? Meu Deus, tanta coisa para pensar. E foi um. Então foi a coisa mais Foi, louca, assim, mais difícil que você já foi, fez. foi porque, você imagina, eu era visto por todos como professor doutor. A pessoa que mais entendia de Sim, Raia-manta no projeto. E, na sim. verdade, eu era o que menos entendia de Raia-manta no projeto. Acho que até hoje eu sou o que menos entende de Raia-manta no projeto. Meu Porque Deus. eu não tinha ideia do que era, mas todo mundo jogou uma confiança tão grande, porque eu era o único que tinha Uma a noção ali, capacidade uma para fazer. coisa mais próximo do que a gente É, teria que fazer. na Se não verdade, fosse você, dentro do projeto, a Fornes e a Lê, elas são as únicas que têm a função, a função não, a capacidade muito fácil de passar a educação mental. Você e a Lê, vocês passam de olho fechado. Eu já não é. consigo. A Nayara é a parte da ecologia, ela é muito boa na ecologia, que eu não sou. E naquele momento, eu era. Se colocasse qualquer outra pessoa, cara, não ia dar certo. Porque ninguém saberia o que fazer. Não ia. Por mais E que precisa, foi. não saberia. Não saberia. Eu acho que a gente ou teria perdido essa oportunidade, né, da coleta, porque aí, né, acabou sendo a primeira necrópsia de raia-manta feita no Brasil. Sim, Então, assim, é uma coisa muito inédita. Se você não sim. tivesse com a gente, eu acho que a gente ou não teria aproveitado
ou nada, tipo, teria passado, né, para frente, ou a galera, né, a equipe lá do IPEC, né, que foi o instituto que fez a coleta e, nossa, portas abertas para a gente fazer os Sim. procedimentos e tudo lá, eles até, eu acho que teriam, talvez, eles, com o entendimento deles, teriam coletado alguma coisa, não tão minuciosamente como você fez. É. Porque aí eu lembro que eu fiquei assim, eu falei, bom, estou aqui para ajudar, só não quero atrapalhar. E aí eu falava, Edu, o que você vai fazer com esse pedaço aqui? Aí ele, não sei, que pedaço é esse? Eu falei, eu também não sei. Ele, faz assim, vamos cortar, vamos identificar, tipo, sei lá, meio da asa direita. Aí meio da asa direita, da nadadeira direita. Aí ele falou, não sei não sei se dá para fazer análise, mas vamos coletar, estamos É, aqui já. porque eu falava pra Carol, falei, cara, eu chamava a Carol de canto, falei, cara, eu não sei o que é isso, mas eu vou coletar, tá? Finge que eu tô sabendo tudo. E porque assim, não era só o projeto, era todo mundo do IPEC. Lembra que tinha fila do lado de fora, até a Tressa tava lá, né? Tava muita galera, Para todo mundo, meu participar, porque Deus, era uma o que é coisa isso? inédita. E eu era o especialista, mas Foi. foi uma experiência muito louca, porque dentro dessa experiência, assim, foi muito legal, porque é uma equipe barra família, né? É, Que a a gente gente se acaba dá ficando. muito, mas assim, muito, muito bem mesmo. Eu e a Ford, a gente tem uma sinergia, eu, a Ford, a Lê, a gente tem uma sinergia muito forte, que assim, o negócio vai. Eu falo Flui, assim, né? flui. Eu falei, cara, o que você acha de fazer isso? Porque eu pergunto para elas loucuras. Eu falei, é muito loucura. Mas a gente dá um jeito de fazer, né? E foi uma sinergia muito boa, porque me deixou mais à vontade para fazer tudo e ao mesmo tempo eu pude mostrar as minhas fraquezas. Eu, assim, eu não sei o que é isso, mas nós vamos coletar porque depois a gente dá um jeito. Depois a gente descobre, né? Não, E eu só virava fez para Edu e tudo. falava assim: vê o que você precisa, faz o que você acha que tem que fazer, depois a gente dá um jeito. Deu, ótimo. Não deu, pelo menos a gente tentou. Tentou, Mas, exatamente. gente, ele ficava doidinho, 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 e ele punha todo mundo doido lá dentro também. E a gente, né, Edu, a gente tinha falado assim: ah, a gente vai num sábado de manhã, saímos de Santos, e no máximo domingo à noite a gente volta. Então, assim, pessoal, na hora da correria, eu fiz uma malinha, literalmente uma mochila de muda de roupa, porque eu ia passar só o sábado e o Só domingo. A gente ficou até terça, quarta de manhã, terça à quarta de manhã. tarde, Quarta de quarta de manhã. manhã, Almoçamos e entendeu? fomos. E aí eu tinha uma roupa, né, um uniforme só, para ir naquele laboratório que ficou fedendo peixe, porque imagina, a gente fez uma necrópsia, né? E aí eu lembro que foi uma coisa tão intensa, e era uma corrida contra o tempo, né, Edu, para É, a material não apodrecer, né, não perder o material. E aí eu lembro que assim, a gente estava tão realmente 100%, 120% ali focada no negócio, que eu parava e falava assim, Edu, você foi fazer xixi? Você foi ao banheiro? Você respirou? Você bebeu água? Ele, não tem tempo. Eu falei, não, senhor, pode parar. Edu, a gente tem que almoçar, são 4 horas da tarde, a gente não almoçou. E aí ele falava, não, vai lá, vai indo. Eu tinha que parar ele, falei, Edu, vai comer, senão você não vai ficar em pé, você vai cair em cima da raia-manta, é, entendeu? Aí perdeu tudo, mas foi uma experiência muito legal, né? sim. Foi uma loucura muito grande, mas Sim. uma coisa que marcou muito, acho que Eu, a minha vida profissional e eu acho pessoal que o também. nome Carol nunca foi tão falado na vida. Apesar de que, olha, eu não sei se eu já te falei isso, cara, mas Carolina é o nome que eu mais gosto no mundo. Eu amo esse nome. Eu Ah, eu amo. gosto também. Eu Eu acho o nome mais gosto. bonito. É que a Já não quer colocar Carolina na nossa filha, né? Porque eu escolhi o menino que vai se chamar Martim e a menina vai se chamar Ravena, por causa do Harry Potter. A Ravena Ravena é bonita. Ravenclaw. Mas eu sempre, desde pequeno, eu achei Carolina linda por causa da minha tia. E acho que foi o nome que eu mais falei na vida. Meu. Foi Carol, 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 Carol. Carol, E assim, Carol, você já e fez se a Carol. etiqueta? Carol, pega E ali se a para mim. Carol não entendesse que eu chamo ela 1 milhão de vezes, porque eu confio nela. Vocês imaginam que a insanidade era tão grande que eu não podia ter tempo e falar assim, cara, desculpa de eu te chamar 1 milhão de vezes e de eu te mudar as coisas a cada 30 segundos, mas eu tô vendo de uma visão diferente. Então, olha só, eu chamei a Carol 1 milhão de vezes, porque ela entendeu porque eu confiava nela. Ou seja, a Carol era a pessoa mais importante para mim naquele momento. Tanto que a Carol não tá falando, cadê a Carol? Para a necrópsia, Carol sumiu. E era assim, eu E foi chegava isso assim, mesmo. Aí eu voltava, sei falei, lá, de um telefonema, porque eu tinha que ligar, né, para as coordenadoras do projeto, para o resto da equipe, que nem todo mundo conseguiu sair correndo às pressas, né? E aí era assim, entrevista de jornal, e aí era tudo eu que tinha que resolver. Aí eu voltava, o Edu, cara, onde você foi?
Cara, Pelo amor de Deus, Carol, não sai de perto de mim. Era muito engraçado. Eu lembro que um momento, eu falei assim, um menino, eu queria entender o que era a nadadeira a cefálica. Eu falei assim, eu tô tentando entender o que é isso. Eu não sei o que é isso. Daí eu cheguei pra Carol, assim, com cara de dó, né? Sabe aquela criança que vai pedir coisa pra mãe? Cara, será que eu posso fazer? Será que eu posso fazer um raio-x aqui só pra eu entender? Assim, pergunta pra Paulette. Eu falei, eu? Vou perguntar você, eu não vou perguntar não. A Carol liga pra Paulette. Paulette, o Edu perguntou se pode fazer. Ai, pelo amor de Deus, faz esse negócio. Vai eu, Carol, com a raia, metade da raia, vai até registro pra fazer o raio-x, porque eu tive a ideia no no momento que eu queria saber carro. o No que era carro, que aquilo. na época o projeto tinha um carro, era o Manta Móvel, querido Manta Móvel, É, né? E o Edu, eu falei assim, meu Deus. Aí eu pensava assim, ó, né? A gente começou a ter uma amizade ali, né, Edu? Eu falei, sim. gente, esse cara é louco mesmo. Ele quer enfiar uma raia-manta dentro de um carro para tirar uma foto, um raio-x. Eu falei, tá bom, né? Mas coisa de biólogo anatomista, vai. Gente louca Vamos faz fazer, isso. vamos aproveitar. Nossa, mas foi muito engraçado. E outra coisa muito importante é que a equipe não foi só eu, a Carol, mas tinham várias pessoas, inclusive os estagiários. Eu lembro do Will. O Will teve. A gente tá tão focado numa coisa que a gente. Assim, eu tava focado numa coisa, a Carol tava focada em outra. O Will chegou assim, Eduardo, o que é esse negócio aqui torto da vértebra? Eu quase caí pra trás e falei assim, meu Deus do céu. Eu tô há 3 dias debruçado em cima dessa raia e eu nunca tinha visto. É uma hemivértebra, né? Que é uma malformação na vértebra da raia. Que depois É nós tiramos verdade, eu ela lembro e dele fizemos chegando a essa um raio-x. conclusão. É muito gratificante, porque assim, foi um trabalho literalmente de equipe. Assim, a gente provou para o mundo que tem que ter um trabalho de equipe, porque eu não conseguiria fazer, a Carol sozinha não conseguiria fazer, então assim, foi uma coisa Foi. Foi muito junta, exatamente né? isso. E enquanto você estava lá lendo um artigo para ver o que você podia coletar, tinha o Henrique, o Nauter, a Nossa, Gabi, né? As meninas lá os meninos do IPEC mesmo estavam em cima da raia, lavando, e aí sim, sempre eu já preparando o material, a escrita, o papelzinho, alguém pensava na comida, alguém pensava na logística de armazenar o material. Então foi um trabalho bem, apesar do sim, sufoco da correria, né, por ser inédito, né, por ser único sim. assim, né, foi muito bem concluído. Logo depois veio, né, um ano da pandemia e tudo mais. Mas você, com as coletas, você acha que vai ter bastante material, bastante novidade para a Vai, gente? vai. A gente está um pouco sem dinheiro, sem verba, né, para fazer, infelizmente. Eu não vou arriscar fazer esse material em laboratório, eu fazer, porque não vai dar certo. É um material extremamente delicado. Já temos alguns materiais de varredura que está guardado, né? Mas eu acho que tem que fazer melhor, tem que fazer mais regiões. A ideia é fazer tudo num combo, né? Fazer tudo de uma vez. E Uhum. temos também a material guardado para a histologia. Tá tudo com a Letícia na nossa sede do Manta, que é a casa né, da Paulette também tem tudo variado. E a ideia agora é que a gente está com uma parceria com o Gremar, né? E conversando com o André semana passada lá no evento de Tubarões, Tubarão Mocinho Vilão, né? Que eu participei, o Mantas também participou, Uhum. participei com o Autônomo e o Mantas e o Mantas também. A nossa ideia é pegar todo esse material, fazer toda a histologia e depois tirar as fotos. E vai fazendo. Porque daí orientação de TCC, orientação de iniciação científica, né? Dá para fazer. É o que eu sempre falo. Foto não estraga. Foto eu compartilho com a Carol, coloco no Drive, compartilho com Fica milhões de pessoas. salvo. Fica salvo, porque esse material está parado. Né? Infelizmente, a gente pegou numa época que já acabou, pegamos o negócio e já veio pandemia. Né? A gente não tinha Ficou tudo parado. tudo parado, tudo. A gente não esperava, na verdade, como a Paula uma vez acho que falou para mim, que não esperava ter um profissional, um professor, doutor, especialista no projeto. Verdade. Né? Então, assim, a gente não tinha, gente, nem salário eu tinha. Né? Foi tudo muito De rápido e forma de voluntária. forma voluntária. Então, assim, a gente não tinha uma verba para pesquisa, para essa pesquisa. Tinha a verba, por exemplo, a pesquisa da Nayara, que é uma pesquisa já mais fácil de, entre aspas, né? Fácil de fazer, porque é coletar Porque dado, né? o acesso, assim, eu acho que o acesso fotográfico, por exemplo, de uma Muito raia-manta fácil. já é extremamente difícil de ocorrer, Sim.
né? Porque são animais oceânicos, tem toda a questão de você ter que mergulhar para encontrar ela, Sim, né? O acesso ao material biológico é já pior. é pior ainda. E o acesso ao material completo biológico, né, de uma raia-manta ali mesmo, para você ter o acesso, para você fazer a coleta, é a primeira vez no Brasil. É, Né? E não é por falta de pessoas assim, né, de estrutura ou de pessoas que quisessem fazer esse tipo de coleta. Mas eu acho que foi assim, o Edu entrou, gente. O Edu entrou e meses depois apareceu a bicha. Eu falei, Eduardo, seu santo é forte, hein, filho? Que, ó, viu? pediu e aconteceu. Veio. Mas foi a única, né? Sim, mas a nossa Depois meta, né, disso, Cá, agora é que o Mantas seja conhecido pelo Brasil inteiro e fazer sim. aquela peregrinação de PMP, né, aquela nossa conversa de escola, tudo. Opa, PMP, Eduardo vai. A gente tem que ter um programa muito bom de ter verba para isso, porque agora eu tô no Rio de Janeiro, então quando tiver aqui no Rio de Janeiro é fácil pegar um ônibus e ir. E quando a Uhum, Carol estiver na Bahia? E quando a Carol estiver no Nordeste? Eu vou ter que ir junto? Ou vou lá só para ou a Carol vai? O nosso ideal que a gente sempre fala é para a pessoa confiar, tem que a Carol que é da educação ambiental, a Carol que tem que fazer educação ambiental, acabou. A Carol entende fazer, não adianta eu passar na frente da Carol e dar essa aula de educação ambiental. Já tivemos isso, uma experiência dessa lá na Unisanta. Estava eu e o Nauter dando palestra. E aluno verdade. de graduação é terrível, né? Acho que você estava junto, ou era a lei que estava. Aluno de graduação é terrível. E eles querem provocar. E eu falei pro Nauta, eu falei assim, fala a maioria das coisas de você, porque você mergulhou com o bicho, isso é interessante para eles. Eu vou falando uma coisinha outra de taxonomia, que é mais chato, mas vai falar isso. Ah, mas não deu outra. Uma aluna no fundo perguntou se elas armazenavam espermatozoide. O Nauter olhou para mim assustadíssimo, né? Tipo, e agora que eu falo? E era a faculdade que ele fazia, né? Eu falei, meu, não, vão dar moral pro Nauter. Mas ela falou de propósito. Depois deixa eu responder. Para Assim, então, testar. para testar. Cara, foi muito para testar. Daí eu falei assim: olha, você deve estar falando do trabalho do Prat de 1979, ou de um trabalho que eu também sou coautor, do ano de 2015, que o tubarão azul armazena de toda a descrição. Eu falei assim: então, Rayamanta, eu não sei porque eu nunca vi, acabou com o menino. Então, assim, a gente tem essa. Cada um tem que ficar, acho que fazer o que faz de melhor, É, né? é, Então, exatamente. é claro que Porque, a por gente, exemplo, eu acho que todo mundo permeia por um pouquinho, né? sim, Então, todo você mundo, todo da mundo. palestra, eu participei da necrópsia, que não era nada a ver Nossa, comigo, né? sim, Apesar de ser bióloga, não era a minha área ali, né, de sim, atuação e tudo mais. Mas não adianta realmente, né? Você sim. imagina colocar o Edu, que é um doutor em anatomia, para falar sobre raias para umas crianças de 2 anos, brincando. Nossa, eles vão Não que morrer. você não saiba, né? Não que você, tipo, Sim, Edu, pelo amor de Deus, você que tem que dar, vai e faz. Você faria. Só que sim. você ia titubear, você ia falar os nomes científicos, ia Ia, falar. ia. Não, coitado das crianças. Às vezes eu falo pra Sofia, que é a nossa sobrinha, falo as coisas pra ela, falo assim, tio Edu, não sei o quê. Tu dia fazer uma necrópsia de raia? Eu falo, Sofia, pega o bisturi aqui, vem me ajudar. Mas eu Como não sei assim? usar bisturi. Eu falo assim, tá, aprende agora, Sofia, vem cá, vai, tio te ensina. Olha Oito que anos. louco. Então. Mas eu acho que é o ideal, né? Inclusive, cara, de repente a gente dá uma palestra da necrópsia quando for para os PMPs. Dá a do Manta Sim. geral e eu entro só para dar da necrópsia, porque daí você sensibiliza a pessoa. Puta, foi Uhum. importante. E uma coisa que é legal, porque assim, tá cá falando com a pessoa que é da educação mental, tá eu falando com o cara que faz a necrópsia. O que você tem? O que você precisa? Porque a gente vai mapeando, né? Porque quando foi fazer a do IPEC, nós compramos todos os materiais. A gente só não comprou a raia porque ela estava lá. Porque nós É compramos verdade. absolutamente tudo. Chegamos lá, tinha tudo. Eu falei, não, mas a gente tem tudo aqui. Eu falei, meu Deus, e perdemos um baita tempo para comprar tudo, né? Para comprar, a gente ficou parando nos Nossa, lugares para gente, e comprar desespero se não conseguisse formal. comprar. Mas isso, eu acho que isso daí é muito importante. A nossa meta é bater uma raia-manta no Nordeste. Nós temos pelo menos uma equipe para coletar para dentículo dérmico. Eu consigo ir, e assim, eles entenderem, né? Ó, bateu no Nordeste, beleza. Temos verba de urgência? Temos. Tem equipe para coletar lá? Tem. Então, coleta o que vai degradar rápido primeiro, vai Eduardo e Carol para coletar o resto. Porque eu e a Carol, a gente já tem sinergia, manda ver. Vai rapidão. Entendeu? Identifica a espécie, faz as medidas. Pelo menos os básicos eles já conseguiram fazer. Então, assim, é aquela vontade nossa de fazer. A nossa equipe agora está no Brasil inteiro, né, cara?
Tem gente no Sim, Brasil inteiro. tem. Agora a Tem ideia é de colaboradores no Brasil ensinar inteiro. colaboradores do Brasil inteiro, é ensinar pessoalmente eles a fazer aquilo, pegar, levar a fantasia do Manta, ó, você vai medir assim, você vai fazer assim, bem que a gente tem que gravar, filmar 1 milhão de vezes para eles assistirem É, e treinarem, né? porque já aconteceu, né, da galera ligar pra gente ou avisar a gente: "Olha, uma raia manta aqui na cidadezinha, no município de", sabe, da Virgulinha da Santa Maria, lá no não sei das quantas. Gente, até a gente conseguir se deslocar, ou ver, né, um deslocamento, né, e tudo isso, e chegar lá, a raia manta já se degradou, ou já foi Hum, vendida, ou a maré levou. Então, isso a gente sofre bastante, né, com a questão de ter sim. pessoas qualificadas para coletar o que a gente precisa, né, de forma ágil e rápida. Para Sim. isso precisa passar por esse treinamento, por Ou essa até mesmo, análise. né, cara, não só de coletar, fazer uma necrópsia igual a gente faria, mas pelo menos assim, o PMP saber que é nó que a gente precisa e levar a carcaça. É uma carcaça pequena, eu consigo levar. É uma carcaça grande? Gente, ó, a nossa equipe pode coletar? Coleta. É aquela cartilha que a gente quer fazer, né? O que é mais fácil para coletar? O que a gente coleta primeiro? O que é mais importante? Coleta isso, 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 assim, 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 assim. Guarda o tubo, manda para a gente depois. É, Né? porque ele Eu não já consigo tem, né, ir. todo o É, material, ele já tem todo o ou, acesso, ou aquele todo. negócio da urgência, né? A gente tem dinheiro liberado para 2 passagens? Tenho. Carol pode, Eduardo pode? Pode, vamos embora. Quem Né? pode, embarca aí, Quem vambora. pode embarca no primeiro voo. Uhum. Tem que ser assim, né? Porque a gente não pode ser que bata aqui em Saquarema, eu tô indo na praia. Pode ser que não. Normalmente não tá, né? Porque apareceu o tubarão aqui em Saquarema, eu tava em Santos. É sempre assim. A É gente... sempre quando a gente não tá perto, Ai, quando a gente tá gente, pelo longe, amor de né? Deus. Exatamente. Exatamente. Edu, para já finalizar aqui nosso papo, qual a importância desse trabalho de necrópsia ou, né, o que você faz sem ser dentro do projeto Mantas, né, para os seus outros, para a conservação dessas espécies de um modo geral? Eu sempre digo que a pessoa tem que conhecer para gostar, né? Eu vou dar um exemplo à parte, né? Ontem nós fizemos a coleta do lixo junto com o Mar Sem Lixo. Se as Uhum. pessoas não veem que tem. Porque às vezes você vai na praia não tem lixo. Aqui em Saquarema teve o WSL, né? Campeonato de Surf. Eu vim com a estagiária, falei assim: nós vamos fazer coleta de lixo. Não tinha um. Lógico, a coleta foi semana passada. Os caras limparam tudo. Né? Então, se você vai, se você pratica, você gosta. Então, essa parte de anatomia, esses estudos que eu faço, eles são extremamente importantes para você entender o animal. Você entende a fisiologia, você entende hábito de vida, você entende tudo. Por exemplo, essa raia que eu falei no começo do podcast para vocês. Foi, nossa, olha, o seu Ney jogou a raia na água e eu vi que estava viva. Eu só sei que estava viva porque eu entendo a anatomia e um pouco a fisiologia. Eu vi o espiráculo, que é um órgão que fica atrás dos olhos, que é um buraquinho, né? Ah, sim. Abrindo e fechando. Falei assim, mas tá muito devagar. Falei assim, essa raia tá viva. E eu sabia como fazer uma ventilação forçada sem matar o bicho, né? Que senão você pega aquele bicho e fica rodando assim, você mata o bicho. Por quê? Porque eu Hum, sei que as brânquias dela são extremamente finas e não pode entrar muito. Eu sei que ele vai entrar água pelo espiráculo e pela boca, então eu tenho que deixar a boca aberta. Eu sei que ele pode me morder, eu sei que os dentes dele são pequenos, que não vão me machucar. Assim, são vários fatores que a gente consegue aprender. Então, isso é muito importante. Estudo de anatomia, no geral, é muito importante. Outra coisa, desembarque legal. Galera que tem os piratarias, né? Mas desembarque legal. Eu sei quando é uma espécie de tubarão ou não. Normalmente a gente sabe pelo tamanho da nadadeira, pelo formato do corpo. Raia-manta, a hora que nós batemos o olho eu falei, é uma raia-manta. sim. Qual? Não sabemos ainda, porque tá a terceira espécie, tudo aquilo. Mas a gente já começa a ver, assim, olha, cortou aqui. Né? Nós chegamos até um trabalho de perícia. Falei assim, nossa, cara, olha, isso aqui foi corte de pescador. Eles cortaram, jogaram a raia viva. Olha, o coração, a câmara cardíaca tá cheia de água. Opa, de areia. Falei assim, então ela ficou rolando tudo isso. Então a gente entende o caminho de onde vai. É meio que uma perícia depois, né? Você acaba fazendo uma perícia. Aqui também os trabalhos que eu faço de reprodução. Esses dias veio o pescador, uma raia já estava morta na rede. Eu abri e estava com um ovo dentro. Eu falei assim: ó, então olha só, essa raia está com espécie, está com um ovo pequenininho, então na época reprodutiva já começa aqui. A anatomia já pega uma parte que você já vai para a parte da ecologia, né? Você já vê o útero está muito grande, o útero está muito pequeno, como é que está funcionando, né? O anatomista sabe como funciona, né? A Uhum. parte reprodutiva. Então tudo isso é um complexo muito grande, igual o da anatomia
da reprodução. Se eu não sei aonde vai sair o espermatozoide, isso acabou. Acabou, você coleta material errado. Coleta material completamente errado, né? Você vai coletar uma coisa é outra. Você não consegue fazer uma reprodução depois. Mas tem todos esses fatores. Anatomia, eu sou suspeito porque eu gosto, né? Eu gosto do meu trabalho. Eu não ganho É. muito bem, mas eu gosto. Isso aí, bem-vindo, né? Ao clube, a gente já está Clube da acostumado. biologia, Infelizmente. exatamente. Mas é bem isso que você falou, né? É conhecendo que a gente preserva, é conhecendo, né, que a gente consegue, por exemplo, entender mais o habitat do animal, entender as necessidades dele, né? Então, se, por exemplo, os defesos, eu acho que é isso, né? A gente estava falando de defesa, da época de defesa é quando o pescador não pode pegar determinada espécie. Sim. Porque foi feito um estudo, foi se conhecendo para conseguir preservar, e o defeso também ajuda o pescador, né? Sim. Então, é conhecendo que a gente consegue preservar. E fazendo a necrópsia, por exemplo, então a gente conhece um pouquinho mais esse animal que é tão majestoso e que a gente não conhece, né? Sim. Foi até por isso que você sofreu, porque Sim. não existem trabalhos publicados assim, na época, né? Pelo menos não tinha tantos trabalhos sobre a anatomia da raia-manta, né? Sobre Sim. necrópsias. Então, parece que mas uma raia é igual. Gente, não é. A Júlia, estagiária, ela estava fazendo necrópsia comigo de raias, diferentes espécies. De repente, ela abriu uma que ela não tinha aqueles 3 lóbulos no fígado, tinham 2. E era menor. Assim, é normal? Falei, putz, vida. Falei assim, Júlia, quantas tem dessa daí? Tem 2. Falei assim, vamos abrir mais das 2 para ver se é igual. Se for igual, é normal. Se não for igual, não é normal. Então, assim, a gente só sabe se é normal se a gente vê 2, 3, 4, 5, né? A gente não sabe o que é normal e o que não é normal. E isso é um trabalho, por exemplo, para fisiologia depois, para veterinária depois, né? O pessoal vai fazer, sei lá, agora tem as raias que estão em aquário. Então, se a pessoa não sabe anatomia, a gente não consegue. Quantas e quantas vezes eu não peguei com a Maurinha, penamos para descobrir como faz para coletar espermatozoide de raia com a raia viva que a gente não conseguiu. Lógico, nem na época reprodutiva. Depois que nós conseguimos achar a época reprodutiva, nós temos necrópsia de uma para ver. Olha a novidade, hein? Que o espermatozoide não sai pelo clasper. Não sai. Ué? Como não? Lá tem uma glândula acessória que vai soltar outra coisa. A gente está penando com isso daí. Eu estou enlouquecendo com isso, porque o espermatozoide sai pela glândula. Tem uma glândula urupigema, não, urupigema é de ave. Tem uma glândula. Urupigema que esses dias eu montei uma aula de aves. Tem uma glândula que ela, um canal que ela sai perto da cloaca. Glândula urogenital. E lá sai o espermatozoide. E nós descobrimos isso massageando uma raia. E quando nós vimos, ela ejaculou. Falei, não, Olha só. Ejaculou, a gente tá com o microscópio do lado. Falei, tem espermatozoide. Daí nós coletamos. O que está acontecendo? Depois, então, o que está acontecendo? Então, ó, tá mudando tudo. Olha a importância da anatomia. Você acha que uma coisa é outra. E a gente tá penando para entender como é que funciona. E quando a gente acha que já se sabe tudo, na verdade não se sabe nada, né? Exatamente. Então, olha muito só. mais para aprender. Você lembra da turgidez do saco espermático? Então, ele não é saco espermático, ele chama saco do Clasper. E a gente acha que como se fosse aquele líquido seminal que tivesse lá. Então, olha a insanidade. Assim, é um bom indicador que a gente fala nas palestras, né? Manta, quando a gente estiver bem túrgido, a gente sabe. É um bom indicador. Mas não é espermatozoide que sai de lá. Pelo menos, talvez de raia-manta pode ser. Ou talvez não. Pode mudar entre as espécies. A gente está trabalhando com uma espécie. Eu já vi isso em 2 espécies. Saindo espermatozoide no mesmo lugar. Raia é assim. E tubarão, será que é assim? Não sei. É uma bagunça. Nossa, ó, galera, estudantes aí da biologia, não percam a fé, porque tem muita coisa para se descobrir, né, para se estudar. Então, biólogo adora, mas é que biólogo gosta, né, de investigar, biólogo gosta de mexer. Sim. Né? Olha, esse trabalho tá aí e mais 2 veterinárias. Uma professora de reprodução de cão, que agora está migrando um pouquinho para a parte dos tubarões, mas a gente está enlouquecendo de tanta coisa nova que está surgindo. Caramba! É muita coisa nova, então vem por aí, muita novidade no mundo anatômico dos animais. Ixi, lá para o ano que vem, que é o mestrado da Laurinha, o ano que vem já está publicando isso daí. Olha só, que legal, gente, que bacana. Sim. Edu, queria já agradecer aqui pelo seu tempo, por você ter aberto um pouquinho aí da sua história, da história do projeto também, e que venham muitas, né, outras atividades aí que a gente possa continuar estudando e pesquisando esse animal para
Porque o resultado é um só, né? A conservação do oceano, a conservação da nossa vida, né? E da vida desse planeta que a gente habita. Sim, Mas muito com obrigada, certeza. de Eu que agradeço, verdade. Cá. E a gente vai se falando e se vê por aí, Com certeza. Obrigado, tá Cá. bom? Até mais. Imagina. Beijo. Tchau, pessoal. Até o próximo. Até mais, pessoal. Tchau.